quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, 4 diazinhos para a gente saber o que vai acontecer com um pedaço da política brasileira, porque o outro pedaço da política brasileira ainda vai ter muita coisa de segundo turno, mas tem um pedaço desse Brasil, independente de quem vai ser o presidente, que só começa no ano que vem. Por que eu estou chamando a atenção para isso? É a eleição para a Câmara dos Deputados e a composição do Senado Federal. O Senado Federal a gente vai resolver, vai saber no primeiro turno, aquele terço do Senado que vai ser renovado, quem vão ser, como é que vão estar compostas as forças, e também no primeiro turno, que para eles é o único turno, a Câmara dos Deputados, a renovação total, 513 parlamentares substituídos, a gente vai ver qual vai ser a taxa de renovação, qual vai ser a taxa de manutenção, portanto, de parlamentares, quantos são os novos. A tradição mostra que a taxa de novidade no Congresso Nacional, ela é apresentada de um jeito torto, né? Em geral fala assim, renovou 50%, 40%, 50%, 60% e tal. Mas, na verdade, o que se chama de renovação é o número de deputados que entrou na Câmara dos Deputados porque não estava na legislatura anterior, mas podia estar na outra, podia estar há 3 legislaturas, podia ser deputado estadual, podia ser vereador, podia ser governador, tem senador que vai sair para deputado. O fato é, renovação, como o surgimento de novas lideranças que jamais ocuparam um posto na Câmara dos Deputados, é muito baixa, é 5%, 3%, 2%, 8%, é baixíssima. Então, você tem sempre uma casa com uma taxa de gente com experiência no manejo político que é relativamente alta. No Senado, então, altíssima. Ex-governadores, ex-senadores, ex-prefeitos, ex-ministros. Então, a casa que chega, o Congresso Nacional, é muito mais experiente do que, por exemplo, quando você tem uma eleição para Câmara dos Vereadores ou quando você tem uma eleição para prefeito. Acabam surgindo pessoas, a novidade realmente vem de baixo, vem da base, é assim. Claro, você tem figuras com muita chance de se eleger, eu não vou falar em nome algum, mas gente que sai de outros setores, teve muita visibilidade na sociedade, seja porque se destacou no meio profissional, seja porque vem de um outro poder e ganhou muita visibilidade e de repente surge como campeão de votos. Mas acontece algo na Câmara que é muito importante. A vitória, o tamanho da vitória na Câmara dos Deputados não dá a quem se elege o poder de ter mais poder do que os outros. E esse conjunto na Câmara dos Deputados é um jogo muito difícil de ser jogado. Então, você pega, por exemplo, o Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados, se elegeu com poucos votos comparado a outros campeões de votos. O Tiririca, que foi candidato, nunca teve destaque na Câmara dos Deputados e era campeão de voto, né? Você pega Michel Temer, foi presidente da Câmara dos Deputados, depois vice-presidente e presidente da República, também não era um campeão de votos. Então, quando o candidato chega ali passa a valer um outro jogo, ali passa a reinar um outro game, que é o game da articulação política. E ele é vital, porque o jogo político passa por um equilíbrio entre um presidente e 513 deputados, mais 81 senadores. Esse jogo é bem complexo, é bem difícil de ser travado. E eu estou chamando a atenção para isso, porque a gente elege um presidente que pode ganhar ou não, e a gente elege um deputado que pode ganhar ou não. Se o nosso presidente ganhar, ele vai mandar em todo o Poder Executivo. Se o nosso deputado ganhar, ele vai ser uma pecinha de 513 parlamentares. Se o nosso senador ganhar, ele vai ser uma pecinha de 81. Então, o poder de transformação e todo o discurso que nossos parlamentares, né, aqueles em quem a gente vota, fazem, o peso dele é muito relativo, a não ser que ele tenha muito prestígio dentro da casa para poder impor a sua agenda. Do contrário, tudo que eles falam, vou lutar por isso, vou lutar por aquilo, vai ser muito difícil. Na verdade, eles vão ser desafiados a se posicionar sobre a pauta do presidente da República que vai entrar ou que vai ficar. E é em torno dessa pauta, é em torno dessa gestão que ele vai conseguir se posicionar interferindo a favor ou interferindo contra a agenda. De forma que
a gente tem que prestar atenção na eleição da Câmara dos Deputados, porque o poder conjunto desses políticos é muito grande, mas o poder individual daquele que a gente vai botar é muito pequeno. Isso é um fato. Isso é um fato. Os deputados, eles quando surgem, os novos deputados, né, os recém-chegados, eles reclamam que eles não têm prestígio, que ninguém os escuta e não tem ligação com o número de votos. O camarada pode chegar lá com 200, 300, 400, 500 mil votos, não importa, depende do estado, ele pode ter uma votação assombrosa e chegar lá e não mandar em nada. Você entrega a ele uma comissão qualquer e ele não tem prestígio nenhum. E tendo prestígio, aí ele começa a crescer como quem vai progredindo na vida. E vai ganhando espaço, como ganhou o Arthur Lira, como ganhou o Eduardo Cunha, como ganhou o Michel Temer, como ganhou Rodrigo Maia. Pessoas que chegaram ao topo da cadeia alimentar, agora Rodrigo Pacheco, presidentes das casas, Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre vira presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco vira presidente do Senado, o Arthur Lira vira presidente da Câmara, porque eles conseguem ser lá dentro alguém muito importante. E esse crescimento é vital porque o presidente da República que ganhar a eleição, ele vai ter o partido dele, seja o PT, seja o PL, no máximo de 10, se estourar a boca do balão, 15% dos votos da casa. E os 85% não são do partido dele. Claro, ele não vai precisar de 85%, mas ele vai precisar de 60% para aprovar uma emenda constitucional, ele tem 15%. Então, no mínimo 45%, quase metade da casa ele vai ter que atrair para ele. Veja como foi o início do governo Bolsonaro, tentando governar de costas para o Congresso, ignorando essa construção. E veja o que aconteceu com o governo Bolsonaro depois que ele abraçou gostoso o Centrão, né? E aí sim passou a dominar, a aprovar os projetos, passou a conseguir fazer algumas transformações que foram importantes. E para isso ele se reuniu com o grupo. Então, os dois candidatos, a gente já sabe mais ou menos como vai ficar. Se o candidato Jair Bolsonaro vencer essas eleições, hoje o cenário está difícil para ele, né? Bem difícil para ele. As últimas pesquisas não são boas para ele, são bem desfavoráveis. A gente já sabe mais ou menos o grupo que vai ficar com ele, se o Centrão mantiver a força e tal. Entrando Luiz Inácio Lula da Silva, você vai ter um redesenho do jogo do poder. Mas esse redesenho do jogo do poder não vai ser o Congresso se curvando aos interesses do PT. Vai ser o governo Lula, o presidente Lula, se curvando ao conjunto de alianças que ele conseguir montar. Não vai ser uma tarefa fácil, porque a base das relações, hoje, está instituída em torno do Orçamento Geral da União. Já foi distribuição de cargo continua a ter um peso importante, mas o domínio do orçamento da União é vital. Antigamente, quem dominava o orçamento da União era o governo federal. Hoje, quem domina o orçamento da União, basta ver o que aconteceu nos últimos anos com Arthur Lira, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional dá as cartas, com as emendas de relator, não precisa mais do governo do jeito que precisava antes. Então, o jogo, a relação entre os poderes vai ser completamente diferente. Diferente do que já foi quando o Lula foi presidente em 2002, quando o Lula foi presidente em 2006 ou até mesmo com a Dilma. As mudanças foram muito grandes, dando ao Congresso Nacional um poder que o Congresso jamais teve, um Congresso extremamente poderoso, que para ser parlamentarista falta muito pouco. Eles são o parlamentarismo sem a responsabilidade. Eles podem fazer o que quiser com o dinheiro público sem nenhum tipo de punição em caso de equívoco, de desvio, de corrupção, zero. Quem paga a conta é o governo federal. E é esse grupo dos 513, sobre os quais a gente não tem domínio individual nenhum, porque podemos até eleger um parlamentar, mas ele vai ser mais um, é esse grupo que vai mandar no Brasil. E isso a gente precisa ter muita clareza, porque toda a discussão se dá em torno da agenda dos candidatos a presidente, que falam, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer... Mas cadê a reforma administrativa? O presidente Bolsonaro não conseguiu fazer. E por que não conseguiu fazer? Porque o Congresso não quis. Né? O presidente até apresentou a proposta, mas não sai. Se o Congresso não quiser, não sai. E tem uma série de coisas que se o Congresso não quiser, não acontece. Por exemplo, medida provisória. Se não colocar em votação, eles deixam lá de canto e a medida provisória morre.
E se a medida provisória morrer, o grande poder do presidente, que é baixar uma MP, desaparece. De forma que, às vezes, vale mais a pena apresentar um projeto de lei do que uma medida provisória. Então, esse poder mudou. Né? O equilíbrio dos poderes mudou bastante. Eu não vou nem entrar na discussão sobre poder judiciário, a interferência do poder judiciário, mas é para mostrar que no jogo do poder hoje, o Congresso Nacional ganhou uma força extraordinária e a gente sobre o Congresso Nacional não tem força nenhuma, porque a gente sobre o presidente da República, em tese, tem a força do voto, da pressão sobre uma pessoa. Agora, como é que você faz uma pressão sobre uma casa congressual? É muito mais complicado. Então a gente tem que ficar muito atento, porque parte do encanto que as eleições produzem na gente é a ideia de que a gente está diante de uma transformação por trocar o presidente ou confirmar o presidente para que ele mude os próximos 4 anos ou intensifique as mudanças que estão sendo feitas nos últimos 4, pelos próximos 4, mas a vida real é que tem uma casa inteira, um jogo de poder inteiro, preparado, esperando e que só vai se organizar a partir do ano que vem, quando eles tomarem posse, e em fevereiro, na votação, na escolha, na montagem das mesas diretoras de Câmara e Senado. Aí começa o jogo. Aí começa um jogo de poder, começa o equilíbrio ou desequilíbrio de poder, e o presidente que ganhar, sendo Lula ou Bolsonaro, vão ter que cortar um dobrado, porque os deputados aprenderam que tem um valor extraordinário. Então a gente não dá atenção, a gente não presta atenção, a maior parte dos ouvintes, você que está nos ouvindo agora, provavelmente ainda está pensando em quem vai votar. Gostaria de saber, 999-5926, você já tem um candidato a deputado federal? Já escolheu ou ainda está em dúvida? Uma parte importante ainda está em dúvida e a gente vai acompanhar aqui, mas não esqueça, a escolha do presidente não inicia automaticamente no Brasil um novo ciclo, ou a escolha do presidente não confirma a continuidade do ciclo que já vinha sendo tocado. Se a gente não olhar para a Câmara dos Deputados e entender que jogo corre ali, podemos ter muitas surpresas a partir do ano que vem.